Olá, eu sou o Gabriel Barbosa Silva Nunes e neste vídeo nós estaremos dando continuidade ao estudo dos conceitos de ondas e suas características. Então, hoje nós iremos falar sobre as características de uma onda transversal, que vai ser o principal tópico abordado nesses vídeos. Então, vamos começar. O que são ondas? Como dito anteriormente, nós explicamos uma definição de ondas, então nós vamos relembrar que essa definição, foi a seguinte: fisicamente, né, ondas são perturbações que se propagam em um meio carregando energia e momento, mas não carregam partículas. Então, por exemplo, se você estiver bem fundo no mar e passar uma onda por você, você sobe e desce, mas você não é levado junto. Ela não transporta você, nem a água próxima de você. Ela se propaga sem levar as partículas juntos. Então, com essa definição, né, o que queremos é não só falar o que é uma onda, mas também ter uma descrição matemática do que é uma onda. Então, por que é importante ter uma descrição matemática do que é uma onda? Por exemplo, nos cursos comumente, um engenheiro de petróleo lida com vários abalos sísmicos, né? E esse abalo, eles são detectados por radares sísmicos ou outros aparelhos. Mas esses abalos, eles chegam aos aparelhos através de ondas, né? De perturbações que ocorrem no fundo do mar. Por exemplo, isso é uma maneira importante de estudar ondas, assim dizer. Então, é por isso que uma descrição matemática é importante no conjunto de ondas, porque tão bem quanto você descreve uma onda, há de muito ajudar, tanto nas indústrias quanto no mercado, por assim dizer. É um mercado bem amplo e é um estudo bem vasto também. Então, para estes vídeos em específico, falaremos de uma onda e uma corda, que é uma onda transversal e mecânica. Consideraremos, então, que a onda é uma onda do tipo senoidal. Lá, quando nós estávamos falando sobre os tópicos de MHS, do movimento harmônico simples, nós vimos que uma oscilação, né, ela era descrita por uma função e no valor de t, que era igual, que tinha uma constante que multiplicava um cosseno ou seno. Aqui a ideia é a mesma. Só que o que vai acontecer é que nós não iremos mais tratar apenas de uma função, em razão do tempo, mas sim uma função em razão do deslocamento e do tempo. Porque, como estamos falando, uma onda ela se propaga em uma direção, mas ela não leva você, não leva a partícula junto. Então, uma equação, uma equação que descreve bem uma onda é tal que seja a seguinte: eu tenho um y de xt igual a ym seno de kx menos ômega t mais φ. Sendo que o que é cada uma dessas minhas componentes aqui? Tipo, eu tinha acabado de falar que uma função que ia descrever uma onda já não era mais uma função apenas do tempo, sim da posição. Então, é por isso que eu tenho uma função de duas variáveis aqui, e é um y de xt. E para uma corda, ela faz uma função bem aproximativa mesmo boa. Uma posição da corda, um intervalo de tempo e tal. Então, essa aqui é um tipo de função que se aproxima bem. Agora, o que cada um desses termos é o que significa cada um desses termos no começo. Esse meu y de xt, ele vai ser o meu deslocamento. O meu primeiro termo vai ser o deslocamento. Então, este meu termo vai ser o deslocamento. Aqui, eu vou mostrar para vocês um esquema que eu tenho de uma onda senoidal
numa corda, que é o seguinte, que é isso daqui. E dando play, a gente vê que aqui, esse sistema de onda sinusoidal numa corda que está se propagando para a direita, o y de xt, ele me dá o deslocamento, vou dar uma pausa aqui, ele me dá o deslocamento em cada tempo dessa corda aqui, desse deslocamento. Então, por exemplo, agora que eu pausei aqui a onda, agora eu tenho um tempo fixo, eu fixei o tempo, com essa minha pausa aqui, eu fixei o tempo. E para cada x que eu tiver na minha onda, eu vou ter um valor de deslocamento diferente. Por exemplo, aqui eu vou ter um valor, aqui eu vou ter outro, 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 aqui eu vou ter outro. Então, para cada vez que eu fixo um tempo diferente, eu vou ter um deslocamento diferente aqui. Se eu fixei o t, para cada um desses deslocamentos aqui, eu vou ter um deslocamento diferente. Então, o meu y de xt, ele simplesmente ele me dá o meu deslocamento da minha corda, né? Dado que eu fixei o tempo. Então, o próximo termo que eu quero falar sobre vai ser esse ym. O que é o y? O que vai ser o ym nessa minha equação? O ym, ela vai ser a amplitude. Ela é o deslocamento máximo que eu vou ter na minha corda. Por exemplo, vou dar novamente uma pausa aqui. Deixa eu ver. Aqui, pronto. O meu ym, ele vai ser o deslocamento máximo que eu vou ter na minha corda. Então, a minha corda, ela só faz a propagação para... É uma corda transversal, né? Uma propagação transversal. Ela só vai ter para cima e para baixo. Então, aqui eu tenho o meu ym, que vai ser a minha amplitude, que vai ser o valor máximo. E, tipo, aqui, apesar de estar em inglês, né? A gente sabe que aqui tá, já está com a palavra amplitude, porque amplitude em português e inglês elas são iguais, mas eu defini que a minha amplitude aqui ela ia ser igual a 75 centímetros. Então, se eu aumentar para 1 metro, então, ó, a minha amplitude, deixa eu só dar uma sequência. A onda ela tem agora uma amplitude um pouco maior. Por exemplo, aqui, ó, essa distância agora é de 1 metro, não mais de 75 centímetros, como era antes. Agora eu vou voltar para o original, diminuir, né, a amplitude. Pode ver que vai cair. E agora eu tenho uma amplitude um pouco menor. Então, a amplitude é simplesmente isso, é o valor máximo que o deslocamento pode atingir. Então, o próximo termo que eu quero falar vai ser esses carinhas aqui. E isso daqui eles vão ser a minha fase. Vai ser a fase da minha onda. Lá, e no movimento harmônico simples, a gente tem uma definição um pouco diferente para fase, né? Mas aqui é uma função um pouco diferente para um conceito similar e quase igual, mas um pouco diferente. O interessante é que uma onda numa corda simples, ela pode ser aproximada por um movimento harmônico simples. Isso no caso mais simples possível, né? É algo interessante. Por isso que a gente começa estudando oscilações antes de ondas. Então, agora eu quero falar sobre cada um dos parâmetros, e esses parâmetros correspondem à fase. Então, quais são as componentes da fase, né, que eu tenho aqui? Então, eu quero começar pelo meu K, porque, tipo, esse meu X e esse meu T, eles são parâmetros da função, né? O X vai ser a posição e o T vai ser o tempo. Então, o meu K, na verdade, eu quero encontrar, não é o Kx, nem o menos ômega T, é o K, o ômega, o K, o ômega e o X. Esses
parâmetros, esses parâmetros acoplados aqui nas minhas constantes, elas são variáveis que vão ser de acordo com o problema, com a modelagem da equação. Eu quero achar o K. Então, o meu K, ele vai ser o meu K vai ser o número de onda. O K vai ser o número de onda. Mas, para falar sobre o número de onda, eu tenho que fazer a definição de uma grandeza que vai ser muito importante. Então, para falar dele, primeiro eu tenho que falar sobre o comprimento de onda. E para falar dele, vamos analisar o movimento na nossa corda, na nossa onda numa corda. E eu vou pausar de novo, sendo que agora eu com o tempo fixo. E então, deixa eu fazer a pausa aqui. Olhar um tempo, pronto. Ó, é, fazendo essa pausa e fixando o tempo, né? Note que no espaço ela se repete. Essa minha onda ela se repete. Por exemplo, daqui para cá, né? Ela está se repetindo. Então, o meu comprimento de onda ele vai ser na verdade a distância que leva para a minha onda se repetir, né? E no SI, o comprimento de onda, ele é definido pela letra grega lambda. Deixa eu só apagar esse aqui. Que eu fiz as deduções de caderno, aqui vai ser melhor que eu voltar por aqui. Então, no SI, a definição do comprimento de onda é tal que ela seja lambda, que é essa minha letrinha aqui. E ela mede justamente a distância ou deslocamento em que a minha onda começa a se repetir. Que é essa parte aqui, que é o meu comprimento de onda. Então, sabendo agora que eu tenho o meu comprimento de onda representado pela letra T, então eu tenho que o meu K, sabendo que o comprimento de onda é lambda, e que para dar uma volta completa, como é um argumento de seno de seno, eu tenho 2π, né? Então eu tenho que 2π vai ter que ser igual a kx. Só que o meu x, nesse caso, o meu deslocamento, ele vai ser lambda. Então, na verdade, isolando k, eu tenho que o meu número de onda vai ser 2π dividido por lambda. E esse aqui é o número de onda da minha corda, né? Esse caso aqui vai ser uma corda. Outra maneira de ver também é assim, o comprimento vai ser essa distância daqui para cá, o comprimento de onda. O lambda vai ser daqui para cá. E meu número de onda, como eu já tinha falado, pelo argumento de ser uma função trigonométrica, 100%, eu tenho que ela vai se repetir em 2π. Então, se o comprimento de onda é aquela distância e x é a medida de distância, então x vai ser igual a lambda. Então, isolando, eu tenho que o meu comprimento de onda vai ser 2π, dividido por lambda. Então, agora, o outro termo que falta da minha, da minha, opa, da minha fase é o ômega, né? E que nesse caso, o ômega vai ser a frequência angular. E ele está relacionado ao tempo. Então, como o meu tempo aqui é relacionado à minha frequência angular,
eu tenho que perceber que, na verdade, esse tempo que a gente fala é o período, né? Então, como eu enxergo esse período? Como eu enxergo que esse meu tempo, na verdade, vai ser um período, vai ser periódico? Porque como eu estou tratando novamente, de funções que são trigonométricas, que são seno e cosseno, elas tendem a se repetir tanto no seu deslocamento quanto no seu tempo. Então, como é que eu enxergo esse meu período? Como é que eu enxergo essa minha função vai ser periódica? Então, ao contrário do que a gente fez, que a gente deixou o x variar e fixou o t, agora nós vamos fazer ao contrário. Nós vamos fixar o x e deixar o tempo variar. Então, eu vou tomar 5 tempos, eu vou deixar ela variar 5 vezes no tempo e fazer o gráfico para perceber o meu período. Então, primeiro eu vou tomar aqui. Então, aqui eu vou fazer uma aproximação que ela está em x. Esse meu primeiro aqui estava em x. Então, ela sobe uma vez no período. Depois ela desce para x de novo. Depois atinge o valor máximo, atinge o valor mínimo, né, de ym, seria o negativo de ym, da amplitude. Depois ela volta para o valor x de novo. Então ela faz isso 5 vezes até retornar à sua configuração inicial. Então, tomando esse gráfico, tomando esses pontos e fazendo gráfico, eu teria algo desse tipo. Aquele era o primeiro tempo que ela estava em x, depois o tempo variou, ela subiu, depois o tempo variou de novo, ela desceu, depois ela atingiu a sua amplitude mínima negativa, e depois ela voltou de novo para a sua configuração inicial, até fazer o mesmo processo de novo periodicamente. Então, traçando o gráfico da minha, traçando o gráfico dos meus pontos, eu tenho uma figura desse tipo aqui. Então, se você perceber, em um certo tempo, ela se repete, né? Ela vem para cá, ó, aí vai, sobe, volta, atinge o valor negativo de novo, aí depois vai fazer a mesma coisa, então ela se repete. Então, esse aqui é o período em que ela se repetiu, é por isso que ela é periódica. E o tempo que ela leva para se repetir é justamente o período, né? Esse tempozinho aqui dela vir para cá até aqui é justamente o período. Então, quanto é que vale ômega? A gente sabe como é uma função trigonométrica, né? Está correlacionada já ao 2π. Então, a gente tem que ômega vai ser igual a 2π, que é o valor da π, dividido pelo período. E como a gente tinha definido aqui, 2π sobre o período, né? Só que a gente tem que lembrar lá atrás que a gente tinha definido em oscilações que sobre a frequência, isso é a frequência normal, é igual ao período. Então, se eu tenho que ômega é igual a 2π dividido pelo período, eu tenho que meu ômega, minha frequência angular, assim como no MHS ou em oscilações, ela vai ser 2π vezes f, que é a frequência. Então, foi justamente o que eu tentei fazer aqui, mas não ficou muito legal o desenho. Então, eu posso fazer aqui para cá. Eu tenho o meu período T, a letra T. Então, é isso. Então, eu tenho tal que a minha frequência angular ela vai ter uma característica interessante. Quanto maior a frequência, mais rápido vai ser o movimento. E quanto menor a frequência, mais devagar ou mais baixo vai ser o movimento. A gente pode ver isso aqui na figura. Ela está com a frequência de 1.5 Hz, então ela tem esse tipo de configuração. Agora eu vou aumentar a frequência para 2 Hz.
Deixa eu aumentar para 2 Hz. Note que, sutilmente, ela aumentou a velocidade em um valor de 0,5, né? Então, ela está um pouco 0,5 mais rápida do que ela estava antes. Então, agora eu vou baixar em 50% esse meu valor, deixar em 1 Hz, para ver. Agora ela está com uma frequência muito baixa, a oscilação dela está muito menor do que antes, né? Isso está em low motion, o normal seria algo tipo assim. Mas eu deixei no slow motion que é para a gente conseguir enxergar melhor. 2, com uma frequência maior, mais rápido ela vai se mover, frequência menor, mais baixa ela vai se mover. Então, voltando aqui para o estado original, 50. Deixar pausado aqui e voltar a minha apresentação. Então, falaram que pronto, então é isso que a gente queria definir como a frequência angular. Então, no meu caso geral, o que está faltando agora é simplesmente esse meu fizinho aqui, né? O que seria esse meu fi? Será que ele tem alguma correlação com aquele fi que a gente encontrou lá nas oscilações mônicas do MHS? Ele tem total similaridade com aquele meu fi, né? Ele não muda, ele tem a mesma propriedade. E qual seria essa propriedade? Por exemplo, eu vou mostrar agora um gráfico com o meu φ igual a zero e com o meu φ igual a π sobre 2. Então, pronto. Esse meu gráfico aqui em vermelho, ele é φ igual a zero. Como é que isso esteja agora? Ele é um φ. Ele é um φ igual a zero. Ele sai da origem, vamos considerar assim. E aqui eu tenho um gráfico, eu tenho o meu φ sendo igual a π sobre 2. Então, o que foi que o meu φ ele fez em relação ao φ igual a zero? Ele deslocou, né, a minha onda em um valor. Ele tem a mesma propriedade que ele tem em oscilações, que é deslocar a onda para a esquerda ou para a direita de acordo com o valor do valor que o φ tem. Se ele é positivo ou negativo, ele pode deslocar para a direita se ele for positivo, negativo, se ele para a esquerda se ele for negativo. Então, por exemplo, agora como eu acho esse meu filho aqui dado a minha equação, como é que eu acho esse meu filho dado a equação? Se eu tenho uma equação de tipo y de xt igual a yn mais seno de x menos ômega t mais φ, então eu quero achar o meu valor de φ. Uma maneira fácil de eu encontrar ele é eu fixando ambos o deslocamento quanto o tempo igual a zero. Né? Porque aí se eu zero aqui o meu x e o meu t, esses dois termos eles vão embora e eu fico só com o φ. Então eu fico y0 igual a yn seno de φ. Aí se eu defino que para y de tempo zero, deslocamento zero, eu tenho uma amplitude de meio, então eu tenho que y de ym seno de φ vai ser igual a ym de meio, então eu cancelo os meus yms e eu fico com seno de φ igual a 1 meio. E agora aqui, tirando o arco seno de ambos os lados, eu encontro que o meu φ ele vai ser 30 graus ou π sobre 6. O mais correto seria dar em radiano, então seria π sobre 6 radianos. Então essa é a maneira de encontrar o φ, não é nada muito difícil, dado as equações, sabendo a equação principal, né, da minha onda numa corda, e é isso. Então, bem, o resumo principal que a gente pode falar sobre uma onda transversal numa corda para uma função de duas variáveis y de xt é que para cada um
desses meus termos aqui, se eu tenho pelo menos dois desses meus termos, eu consigo encontrar qualquer um dos outros. Isso é uma característica importante e muito útil no estudo de ondas, né? Principalmente esses termos aqui, que o ômega vai ser 2π sobre o período, então que o ômega vai ser 2πf, ou então que o comprimento de onda vai ser simplesmente, se eu isolar aqui o número de ondas, né? Que o comprimento de onda vai ser 2π dividido por k, sabendo que o número de onda, tendo dado o número de onda. Então, usualmente, uma expressão geral para o y de xt é ym seno de kx menos ômega t. Nessa expressão aqui, dado que o meu φ ele é zero, né? Que é para simplificar, geralmente os problemas eles vão ser igual a zero, é um deslocamento na função. Então, era isso que eu queria falar aqui nesse vídeo de hoje, sobre as características de uma onda transversal e uma onda numa corda, é, dado que, dado essas características, como eu encontro a minha amplitude, a minha fase, né, as minhas componentes da fase, e o que seria o meu y de xt, que eu já falei que era o deslocamento, né? Então, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. E é isso.